Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, no universo das letras da Selma Assunção. E o que a gente vai encontrar? Uma jornada. Uma jornada que fala de dor, claro, de muita luta, mas olha, acima de tudo, de uma resiliência que é, uau, extraordinária. E para começar, esta frase. Eu sou coragem em forma de mulher, sabe? Isso aqui dá o tom de tudo o que a gente vai ver. Não é só um verso bonito numa canção, de jeito nenhum. É uma declaração de identidade, quase um farol que vai guiar a gente tanto nas tempestades quanto na calmaria que vem depois. Certo. Então vamos lá para a primeira parte. Uma voz de coragem. Aqui a gente vai entender como essa voz, essa coragem toda, funciona como uma bússola, sabe? Guiando a gente pelas complexidades da vida que aparecem nas letras dela. É que as canções da Selma Assunção não são só peças isoladas. Não mesmo. Elas se conectam, formam um arco, uma história maior. E essa história começa, como muitas vezes acontece na vida, num lugar de dor bem profunda, de vulnerabilidade. Um sentimento que, vamos combinar, todo mundo em algum momento já sentiu, não é? E esse ponto de partida nos leva direto para a segunda parte, o crisol do desgosto. É aqui que as coisas ficam cruas. As letras expõem a perda sem filtro nenhum, com uma honestidade que chega a desarmar. Pensem nesta frase: o preço do amor é a dor e eu já paguei. Uau, isso aqui captura uma primeira camada da dor, né? É aquele reconhecimento de que amar tem um risco, tem um custo. A dor aqui é o luto mesmo, o luto por um adeus, por algo que acabou e que com certeza deixou uma marca. E o mais incrível é que essas palavras elas conseguem articular um sentimento que vai muito além da experiência de uma pessoa só. Vira uma linguagem universal, é algo tão humano que a identificação é quase imediata. Só que a dor, ela tem muitas faces. E essa outra citação aqui revela uma camada diferente, talvez até mais trágica. É a dor do choque, da perda repentina. Sabe, aquela dor do que não foi dito, dos sonhos que ficaram pelo caminho, do adeus que nunca chegou a acontecer. Ok, mas depois de toda essa escuridão, vem a virada. E é isso que a gente vai ver agora na terceira parte. O poder do eu. É aqui que a narrativa muda completamente, da dor para o empoderamento. É o momento daquela escolha crucial, a decisão de se colocar em primeiro lugar. Olha só que interessante a clareza dessa transformação. De um lado, no passado, a gente tem não aceito ser metade nem opção. É uma recusa, né? A recusa em ser secundária. E do outro lado, no presente, eu me escolho, eu sou inteira. Uma declaração poderosa de autossuficiência. É sair de uma posição passiva de reação para uma de ação total. E essa ideia fica ainda mais forte aqui. Eu posso amar qualquer um, mas primeiro eu me amo a mim. Isso é fundamental. O amor próprio aqui não é egoísmo, de forma alguma. É a base, a fundação, é a condição número 1 para se recuperar e encontrar a verdadeira força. E com essa base de força já bem estabelecida, a gente chega agora no que é, para mim, o coração emocional de toda essa análise. É a parte 4. Uma luta por uma vida. E preparem-se porque é uma história real contada em 3 canções, que fala de sobrevivência e de um amor tão feroz que desafia o impossível. E a cena começa da forma mais banal possível. Uma consulta de rotina durante uma gravidez. Só que de repente, tudo muda. A situação se transforma num caso de vida ou morte quando a médica dá uma ordem urgente. Uma ordem que vai testar absolutamente todos os limites. O que vem a seguir é uma espera angustiante que a gente ouve na canção Não Ia Deixar. Imagina a cena. A médica ordena uma cesariana de emergência, para já. Mas no hospital eles enfrentam um atraso de 24 horas. 24 horas! Outras pacientes são atendidas, enquanto a mãe só piora. E aí, o pior pesadelo se torna realidade. O bebé, a Jade, para de se mexer. O desespero é tanto que a avó precisa ameaçar chamar a imprensa só para conseguir alguma atenção. É de cortar o coração. E este verso, ele resume o clímax de tudo. A perspectiva muda. Agora a gente está vendo pelos olhos, ou melhor, pelo sentir da criança que ainda nem nasceu. Lutando, ainda sem nascer, lá dentro pedindo socorro enquanto o mundo fingia não ver. É uma luta silenciosa, uma vida frágil ali, esperando, enquanto o mundo lá fora parece indiferente. A tensão é palpável. E a resolução vem com essa perspectiva que, olha, é de arrepiar. Lá de dentro, o bebé sentia tudo. O cansaço da mãe, os gritos da avó. E mesmo sem ver nada, sentia a força daquele amor. E sabia, com uma certeza quase
primal que aquelas duas mulheres iam fazer de tudo para que ela existisse. Mas a pergunta que fica é: de onde vem uma força assim? De onde? E é isso que a gente vai ver na quinta parte, a fonte da vitória. A gente vai mergulhar nos temas da fé, da força divina que aparecem em tantas letras. Essa jornada da fé pode ser vista em 4 passos bem claros, todos tirados das letras. Primeiro, é reconhecer a luta, sabe? É olhar para cima e dizer: Senhor, olha a minha dor. Depois vem a entrega, a oração. Mais uma vez me ajoelho aqui, venho te pedir. O terceiro passo é a confiança, mesmo sem entender tudo. Eu creio, algo bom ainda vem. E por fim, a certeza, a reivindicação da vitória. Só acaba quando a vitória chega. Se não chegou, então não é o fim. É um processo. E a mensagem central é basicamente esta: a fé não é para quando não tem dificuldade. Pelo contrário, é a convicção que se encontra bem no meio do furacão. É acreditar que a adversidade é, na verdade, o palco onde a nossa força é testada e confirmada. É ouvir aquela voz que diz: vai, você vai conseguir. E com isso, a gente chega à nossa conclusão, fechando o círculo dessa jornada, a parte final, da dor ao poder. É aqui que a gente vê como tudo aquilo que começou na dor se transforma, numa demonstração incrível de poder e de trunfo. E que declaração para fechar, hein? Eu tenho cicatrizes que ninguém viu. Essas cicatrizes não são fraqueza, são a base da força. E aí vem a certeza: eu vou vencer. Eu sei quem eu nasci para ser. Não tem mais dúvida aqui. É uma afirmação de propósito e uma promessa. A promessa de que a sua voz não vai só ser ouvida, ela vai crescer e vai ecoar. No fim das contas, o ponto é este. A arte da Selma Assunção faz algo realmente notável. Pega momentos de luta e dor que são super pessoais, íntimos, e os transforma em hinos de resiliência para todo o mundo. A história dela acaba virando, de certa forma, um pouco da nossa história também. E para terminar, fica uma pergunta para a gente refletir. Essa jornada toda que a gente viu, ela convida a gente a olhar um pouco para dentro. Porque as cicatrizes, sejam elas visíveis ou não, elas não são sinais de fraqueza. Pelo contrário, são como mapas das batalhas que a gente sobreviveu. Então, que histórias é que as nossas cicatrizes contam?